em vigor, e o vermelho quando a situação atingir um ponto de escassez hídrica, né? Temos aí o item 3, que é a definição do termo de alocação de água como instrumento de regulação anual, e 4, a exigência de planos de contingência para abastecimento público. No caso lá do Sorocaba Tietê, são 6 municípios que já possuem esses planos de contingência. Então a ideia é a gente criar um instrumento único, né, onde todos possam estar fazendo a sua contribuição. O último slide. Novamente eu apresento aqui, né, o nosso barramento lá do Piraí, onde a gente aí mostra aí um caso assim, onde ele está descarregando a jusante 100 litros por segundo, conforme a outorga lá do Piraí. É óbvio, né, que essa pequena apresentação teve a ideia apenas de introduzir o assunto, onde eu gostaria que fosse analisado aí com muito carinho pelo GT Estiagem, né, e a gente, né, eu participo lá do grupo de crise do Sorocaba Tietê, se for aí da vontade do GT Estiagem, a gente poderia estar fazendo essas contribuições aí, no caso, como são reuniões ainda semanais, eu vou fazendo a atualização do grupo. Eu queria agradecer muito aí ao professor Vilela pela oportunidade, e fica aí a introdução do assunto, sem aí a pretensão de esgotar aquilo que foi apresentado de uma forma muito breve. Muito obrigado aí a todos. E me coloco aí à disposição. Muito obrigado, Polga, pela apresentação, por trazer aí reflexões sobre a questão do termo de alocação. Eu gostaria de abrir aos membros se tem alguma colocação, algum complemento. André levantou a mão. Por favor, André. Oi, Alexandre, bom dia novamente. Bom dia, Polga. Parabenizo aí pela apresentação. De fato, acho que era uma demanda já colocada há algum tempo, né? E acho que é importante ouvirmos essas sugestões, contribuições em relação até a outras experiências, né, que estão ocorrendo em comitês de bacia próximos, né? Como você colocou, eu tenho participado das reuniões do GT Crise, não tenho conseguido participar de todas, mas tenho acompanhado o assunto. De fato, uma experiência que foi bastante importante, né, está sendo, nesse momento lá, especificamente para a gestão de oferta no reservatório de Tupararanga, né, que é um exemplo de um acordo, né, realizado entre os atores, né, os usuários do reservatório, também o gestor do reservatório. Acho que podemos até, em outro momento, avançar um pouco no que aconteceu lá, enfim, com mais detalhes, em algum outro espaço. Então, vamos avaliar essa proposta de encaminhamento para o GT Estiagem, né? Até para conhecer um pouquinho mais outros membros, outras instituições, conhecer um pouquinho mais do que tem acontecido lá. Então, acho que é um tema bastante importante que a gente, de alguma maneira, vai discutir. E hoje, o que a gente tem caminhando nesse sentido, existe uma proposta, né, de política de outorgas, elaborada pela CTOL, né, que foi aprovada uma minuta, também está em discussão ainda, e lá tem alguma referência à questão de vazões de referência, não necessariamente de vazões mínimas, né, que a citada resolução 129, né, ela trata de vazão mínima remanescente, né, traz um pouco desse termo de alocação, e depois também tem resoluções da ANA, né, de 2019, 20, que trazem um pouco desse assunto em pauta. Então, acho que podemos tentar discutir um pouco mais isso. Então, todas as sugestões são muito bem-vindas, e agradeço o teu relato aí e a proposta de encaminhamento. Vamos manter contato aí para avaliar de uma maneira mais objetiva. Só me permite um complemento, professor Vilela? Por favor, Paula. Rapidamente, complementando apenas aí o que o senhor Navarro acabou de explicitar, existe uma característica um pouco distinta lá do barramento, lá do Votorantim, porque ele não está ainda outorgado pelo DAE. Ele foi outorgado pela ANEEL, a finalidade, na época que ele foi construído,
era gerar energia elétrica lá pelo sistema da CBA, né? Companhia Brasileira de Alumínio, e se não fosse a participação ativa da Votorantim, que inclusive hoje não gera energia elétrica pelo barramento, em função da descarga pequena, né, de 1,75, que agora foi por 2, a gente não conseguiria recuperar o reservatório, que foi fortemente depressionado. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou quase no volume mínimo do reservatório. Então, nesse período chuvoso que aconteceu agora, a gente conseguiu chegar aí a 50%, também graças ao racionamento que foi feito no município de Sorocaba. Eles racionaram cerca de 300 litros por segundo, né? Só para vocês terem uma ideia do reservatório, ele tem a capacidade de 1/3 do Cantareira, são 310 hectômetros cúbicos de água, né? Então não é um reservatório pequeno, mas a recuperação desse reservatório vai ser um pouco lenta em função do tamanho, né? Não é o caso aqui do nosso, do Mirim, que é pequenininho, ele esvazia rápido e enche rápido. Então eu queria citar, frisar muito isso. Não fosse a participação ativa, inclusive todas as reuniões, eles fazem uma apresentação muito detalhada, né, de como eles fazem a gestão da oferta do reservatório. Não fosse essa participação da Votorantim, a gente não conseguiria ter chegado a esses 50%. Obrigado. Muito obrigado, Paulo e André. O último inscrito aqui, o Michele. Por favor, Michele. Eu só queria fazer uma pergunta para o Polga, uma questão de reminiscência. Polga, esse reservatório é o que foi construído pela CBA há uns 25, 30 anos atrás, que era para gerar energia para a indústria para a produção de alumínio? Exatamente, senhor Michele. Na época, o senhor era um jovem engenheiro, né? Me parece. Não era tão jovem, não. Eu fiz parte do CONSEMA, era conselheiro do CONSEMA na época, quando foi aprovado esse reservatório, e foi a reunião mais longa que o CONSEMA teve. Foram 14 horas de reunião. Bom, mas agora, é exatamente isso, senhor Michele. Graças a Deus que foi para frente o troço, porque a última notícia que eu tenho é que não ia. Né? Ele foi barrado de tudo quanto foi jeito. Barrado, que eu estou falando, foi tentada a impugnação de tudo quanto foi jeito que vocês possam imaginar. Bom, mas graças a Deus que o reservatório saiu, né? Não fosse esse barramento lá do Rio Sorocaba, a situação aí para os municípios, né? Para vocês terem uma ideia, são quase 1 milhão de pessoas, né? Sorocaba tem 700 mil habitantes e eles captam e tratam cerca aí de quase 2 metros cúbicos de água por segundo. Então não é brincadeira, é um município muito grande, industrialmente falando muito forte, a região economicamente também é bastante relevante. Muito bom, senhores. Eu fico muito feliz de ouvir isso, Paulo. Obrigado, Michele, aí pelas considerações, né? Como a gente não quer bater o recorde da reunião no Conselho de 14 horas, esse assunto com certeza merece, né? O próprio André, que é coordenador de GT Estiagem, acho que, né, falou de encaminhamentos, né? Acho que quem quiser conhecer um pouco mais, o próprio site da Agência Nacional de Águas tem vários termos de alocação de água pelo país que já foram pactuados e publicados, para quem quiser conhecer um pouquinho do conteúdo, né? A questão das outorgas coletivas, ou seja, são, de certa forma, não chamaria novidade porque já ocorrem, mas são novidades que permitem aí novos arranjos na gestão dos recursos hídricos, principalmente nos momentos aí mais críticos. Então, eu agradeço o Polga e o André, que como secretário executivo já fez aí as colocações que eu estou encaminhando. Muito obrigado a todos. À disposição, professor. Muito obrigado, Polga. Continuando a nossa reunião, vamos dar uma olhadinha na situação da bacia, agora PCJ, né? O Paulo estava se referindo a Sorocaba. Esse é um dado hoje das 7 da manhã, com poucas alterações para esse momento. Vamos olhar um pouco o monitoramento telemétrico na parte superior, aqui começando pela bacia do Jaguari. Os 2 postos a montante do reservatório, aqui no canto superior direito, com algo na ordem de 17 metros cúbicos por segundo. Aí descendo o Rio Jaguari, hoje está sendo descarregado meio metro cúbico, né, no reservatório. Descendo o Rio, primeiro posto Guaripocaba, em Bragança, 1,27. Buenópolis, 7,31. Posto Bernardo Figueiredo, próximo ali a Pedreira, município de Pedreira, 5,34. Bernardo Figueiredo, 6,16. E lá em Jaguariúna, 5,33. Lembra que sempre aqui em Jaguariúna a gente tem um olhar entre 4 e 3 metros cúbicos por segundo, é onde a gente começa a ter, principalmente o 4 aqui, abaixo de 4, começa a ter problemas aqui nesse trecho jusante e na própria cidade de Jaguariúna.
O Camanducaia, lá em Amparo, com 7,72, da Alboc 4,94, e aí já depois aqui da confluência do Camanducaia com o Jaguari, próximo ali no município de Paulinha, o posto Jaguari na Zeferino Vaz 10,74, e na usina Ester, o último posto que a gente tem no Jaguari, no município de Cosmópolis, 11 metros cúbicos e meio. Então está aqui o Jaguari. Vamos olhar para a parte inferior da figura, vamos olhar para a bacia do Atibaia, a fluência, né, no Cachoeira na ordem de 4,7, e o posto hoje está sendo descarregado, agora me fugiu, que são 3 ou 4 metros cúbicos por segundo no Cachoeira. O pastor está quietinho aí, mas acho que são no próximo slide aqui tem, espera um pouquinho, só para não falar nenhuma bobagem. 4. Está sendo descarregado 4 metros cúbicos por segundo no Cachoeira, e o Piracaia Centro registrando aqui 3,83. O Atibainha, na afluência 1,85, lembrando que a transposição, né, que o Roberto se referiu do Paraíba para o PCJ, não está operando neste momento, então o Rio Atibainha tem como, vamos dizer, afluência, entrada, somente a afluência natural. Né? 1,85, o posto em Mascate, que é ali próxima à margem da rodovia Dom Pedro, aproximadamente 2 metros cúbicos por segundo. Descendo o Rio Atibaia, em Atibaia 7,05, bairro da Ponte, Itatiba 10,37, captação Valinhos 11,63. Já descendo o rio, já em direção aqui ao município de Paulínia, desembargador Furtado com 9,08, o Anhumas como afluente aí do Atibaia 1,44, e o último posto que a gente tem no Atibaia, já na entrada do reservatório de Salto Grande, na Americana, 11,37. Então temos algo como 11,4 no Atibaia e 11,5,6 no Jaguari. Né? Praticamente a mesma vazão aí entre o Atibaia e o Jaguari neste momento. E aí, já olhando para o Piracicaba, né, após a formação, o primeiro posto é o posto Aimaratá, aqui em Americana, 30 e 39, Piracicaba em Santa Bárbara 34, quase 35, e o Piracicaba lá na Rua do Porto com quase 43 metros cúbicos por segundo. O Corubataí, como afluente do Piracicaba lá em Rio Claro 2,89, Batovi 3,61, da captação do SEMAI 8,87, e o último posto que a gente tem no Rio Piracicaba, aí já depois da afluência do Corubataí, lá em Artemis, ou Artemis, né, com 47, quase 48 metros cúbicos por segundo. Né? Portanto, essa é basicamente a contribuição do Rio Piracicaba para a bacia do Paraná, na ordem de 50 metros cúbicos por segundo. Olhando um pouco as outras bacias, né, o Capivari, até gostaria que o Sinésio fizesse aí uma fala da situação do Capivari nesse momento, mas na reforma agrária 1,07 e lá em Montemor 7,69. Sinésio, bom dia, como está o nosso Capivari hoje? Bom dia a todos. Então, a estação está ligada, 360 litros, e parou só no dia 2 esse mês, somente dia 2, graças a Deus. Mas o mês passado parou vários dias, né? Mas vamos ver se agora em diante a gente começa a tratar essa água com mais frequência. Toda vez que o tratamento a gente liga para a CETESB, informando que a ETA não ligou ou parou por motivo daqueles produtos aromáticos, com cheiro de características de sabor no coque. O tratamento não tira mesmo, não aplicando uma quantidade elevada. Alô, Sinésio? Felipe, é o meu áudio que caiu ou é o do Sinésio? Perdão. Não, travou para nós também. Ah, então tá bom. Acho que o Sinésio teve um probleminha na conexão. Opa, voltou. Então, retomando, a estação está ligada hoje com 360 litros. Esse mês, agora de abril, só dia 2 que parou. Mês passado tratou alguns dias, mas esperamos que agora, a partir de agora, a gente retome o tratamento normal da estação. A gente está fazendo um tratamento com bastante, uma aplicação alta de carvão ativado, uma pré-oxidação com cloro alta também, mas mesmo assim, esse produto
que lembra um odor característico, sabor de pó, é difícil retirar da água. Então, vamos ver se ele consegue. Me ouviram aí? Está cortando? Não, perfeito, te ouvimos perfeitamente, né? Tá, agradeço okay, aí o Sinésio. Para dar notícia boa, o áudio tem que funcionar. Isso é verdade, Alexandre. Mas perfeito, te ouvimos sim, agradeço aí o compartilhamento dessas questões do Rio Tapivari. E por fim, o Rio Jundiaí, em Campo Limpo Paulista, né? Inclusive o Rio Jundiaí, que recentemente teve o seu plano de macrodrenagem apreciado pela CTPL, né? E pelo próprio plenário, se eu não me engano, mas na CTPL com certeza. Documento importante aí para os usuários, né? Já aproveito para compartilhar com os usuários do Jundiaí o plano de macrodrenagem do Rio Jundiaí, que traz uma série de sugestões de intervenções, claro que algumas que demandam muitos recursos financeiros, outras mais ações de gestão, mas fica aí também, quem quiser conhecer, principalmente os usuários da Bacia do Jundiaí, e o plano de macrodrenagem ficou bem interessante aí para aqueles que quiserem ter acesso. Pode solicitar a CTMH ou a própria Secretaria Executiva, que o pessoal encaminha. Mas em relação ao monitoramento do Rio Jundiaí, Campo Limpo 069, Itaici 0742, e lá próximo à afluência do Rio Tietê, na ordem de 5 metros cúbicos por segundo. Bom, senhores, de maneira geral, essa é a situação da bacia, né? É uma situação, evidente, entrando em números que estamos mais acostumados, vamos dizer assim, aqui na estiagem, né? Ainda com algumas chuvas pontuais, né? Evidentemente que gerando aí aumentos pontuais em alguns pontos do rio, às vezes chuvas um pouco mais generalizadas, mas essa é a situação da bacia nessa manhã de hoje. Olhar um pouco para o sistema Cantareira, esse é o dado de ontem, né? Atualizado às 9 da manhã. Então, Cantareira operava em 45,3, em estado de atenção, né, em virtude aí das regras operativas vigentes. Só até para dar um número, né? Acho que todo mundo falou um pouco do efeito das chuvas, né? Então, se a gente olhar o Cantareira, já 1º de janeiro deste ano, estava na ordem aí, números redondos, né? Na ordem de 25%, né? E hoje com 45%, e com essas retiradas, tanto para o PCJ quanto para São Paulo. Então, vamos dizer, esse janeiro, fevereiro e março, principalmente o mês de janeiro, aí teve um papel muito importante nas chuvas, quase 20% aí de recuperação com essas chuvas e ainda com as retiradas acontecendo, né? Então, a afluência natural ontem estava em 29 metros cúbicos por segundo, lá que vem basicamente do sul de Minas, né? A transposição para o Paraíba continua desligada desde o início do ano, e como o Roberto Cidadano se referiu, ontem o nível do reservatório Jaguari, né, lá do Paraíba do Sul, na ordem de 60% do armazenamento, né? Essas chuvas permitiram uma boa recuperação aqui do reservatório Jaguari. Para o PCJ, o último comunicado do DAE, que é o 15 de 21/3, está sendo descarregado 4 no Cachoeira, 3 no Atibainha e meio no Jaguari, totalizando 7,5 metros cúbicos por segundo para as bacias PCJ no dia de hoje. E para São Paulo, a Sabesp teria um teto na faixa de atenção de 31 metros cúbicos por segundo, e ontem estava sendo retirado algo como 20,9 metros cúbicos por segundo. O sistema integrado da Grande São Paulo, na data de ontem, operando aí com 60% aproximadamente, na mesma data do ano passado, muito próximo, né, um pouquinho, até esse ano está um pouquinho superior ao ano passado, que estava na ordem de 54%, quase 1%, 0,8% de diferença, o sistema integrado da Grande São Paulo, que reúne aí todos os reservatórios e sistemas da Grande São Paulo. Então, essa é a situação do sistema Cantareira, e até convido o Adilson da Sabesp, Alexandre Bueno, se quiserem fazer algum complemento quanto ao sistema integrado como um todo, em relação às previsões aí que se tem para o próximo período. Adilson, Alexandre, fiquem à vontade, bom dia se quiserem fazer uso da palavra. Bom dia, Alexandre. Eu agradeço. Não tenho nada a contribuir. Acho que você colocou a situação do sistema. Para mim está ok. Em relação à transferência do Paraíba do Sul, nós devemos iniciar a transferência ainda no mês de abril, e pretendemos aí transferir a cota outorgada que nós temos, que são 162 equipamentos.
basicamente é isso, não tenho mais nada a contribuir. Ok, obrigado, Adilson. E a notícia do início da transposição, assim que você puder nos comunicar, enviar um comunicado aqui para o CTMH, até para a gente compartilhar com os membros, embora o sistema Mananciais disponibilize os dados diariamente. Agradeço ao Adilson e ao Alexandre Bueno aí, que diariamente estão aí à frente da gestão do sistema. Bom, agora com isso vamos olhar um pouquinho o mês de março, né? Eu convido a Isis para que faça a sua apresentação da sala de situação. Isis, e já agradecendo também ao Rafael. Obrigado, Isis. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos e a todas. Bom, então eu vou compartilhar aqui na tela, só um instantinho. Está compartilhado, Alexandre? Sim, Isis, estamos te vendo e ouvindo, por favor. Tá certo. Vou iniciar aqui a apresentação. Então, bom dia a todos. Como de costume, eu vou fazer aqui um breve panorama do que aconteceu no mês de março, em termos de chuva e vazão. Então, aqui começando pelas chuvas, a gente tem aqui algumas estações do DAE, né, que estão distribuídas aí ao longo da bacia. Parte delas tem uma série histórica mais longa, então a gente consegue fazer aí uma relação entre o acumulado de chuva e a média, que são esses que estão com os pontinhos em vermelho. Então, são 17 estações com essa relação média acumulado de chuva do mês atual. E, bom, dessas, né, a gente teve 9 delas que apresentaram acumulados de chuva acima da média. Aí aqui eu vou dar destaque para o que já foi mencionado durante a reunião, né, as estações que estão ali mais a montante, próximo ao sistema Cantareira, demonstram realmente que houve chuvas abaixo da média. Entretanto, mais ajusante ali, entre Rio Atibaia, Atibaia, Valinhos, né, na bacia do Atibaia mais ajusante, a gente já teve acumulados de chuva mais significativos. Em termos gerais, aí, se a gente comparar o acumulado de chuva na região das bacias PCJ, que está destacado, com a normal climatológica, no geral, então, teve uma anomalia negativa de precipitação, isso significa que as precipitações ficaram abaixo da média, que o laranja pode chegar até 100 milímetros abaixo da média, mas a gente vê que variou, né, nessa faixa aqui. Então, em termos de destaque, a gente tem lá, que eu falei, das 9 estações. A gente teve ocorrência das chuvas, mas elas foram, muitas das ocorrências foram de curta duração, intensas, pouco distribuídas na bacia. Então, reforçando essa questão de que a normal climatológica não foi superada. Esse gráfico, ele demonstra, então, essa distribuição da chuva, do acumulado de chuva ao longo dos dias no mês, né? O que está em azul aqui mais claro indica dias sem chuva. Então, a gente teve metade do mês, vamos dizer assim, né, com ausência de chuva. E a outra metade tivemos aí uma variação do acumulado de chuva, que variou aí desse verde mais claro, que é de 0 a 5 milímetros, até em alguns momentos a gente tem de 50 a 70 milímetros, de 70 a 90 milímetros, mas vejam que isso se concentra em poucos dias, né? 1 dia, 2 dias, conforme eu já havia comentado. Agora, falando então da operação do sistema Cantareira, começando aqui pelo Jaguari e Jacareí, então lembrando que a gente tem aqui essa linha em vermelho, que apresenta a defluência total, em preto a afluência total. Então, claramente aqui a gente vê no gráfico que a afluência foi superior à defluência.
E aqui, no caso, a chuva, ela ficou abaixo da média, né, mesmo com essa questão da afluência. Se a gente comparar a afluência com a média, ela também ficou abaixo da média, mas pensando em termos de balanço aí do reservatório, comparando a afluência total com a defluência total, a gente tem aí uma elevação do volume armazenado ao longo do mês, em torno de 3,2%. No caso da represa do Cachoeira, né, apesar de ali, a partir do dia 12, ficar bem claro que a afluência ficou acima da defluência, essa diferença no início do mês, né, até o dia 11 mais ou menos, da defluência ter sido bem superior à afluência, na média fez com que, então, a defluência total superasse a afluência total, né? A gente vê aí no volume armazenado que essa diferença, ela impactou, né, num decréscimo aí no volume armazenado. Depois, tendo essa recuperação aí da afluência, teve também no volume do reservatório, mas se a gente comparar aí o início do mês e o final do mês de março, a gente teve aí uma queda no volume armazenado de quase 8%, né? Em termos de chuva, também ficou abaixo da média, 63% abaixo da média, e a afluência natural, 48% abaixo da média. No caso do Atibainha, aqui graficamente não é tão evidente, mas em termos de média, a afluência foi superior à defluência, o acumulado de chuva também ficou abaixo da média nesse caso, a vazão natural também. Em termos de volume armazenado, a gente teve um leve acréscimo aí de 1,8%. No caso do Paiva Castro, a afluência, né, ela ficou abaixo da defluência, a gente teve uma queda aí do volume armazenado de 1,32%, mas lembrando que ao longo do mês esse reservatório ele tem uma variação bastante grande aí do volume armazenado de acordo com o que entra e sai, por ele ser um reservatório menor, então ele sofre mais esse impacto. Em termos de chuva também ficou abaixo da média. E aí o sistema equivalente refletindo o que aconteceu nesses reservatórios, situando o Paiva Castro, então aí a gente tem a afluência maior do que a defluência, por isso uma leve elevação aí no percentual de 2,3%. Bom, agora eu vou apresentar os dados fluviométricos, né, de alguns pontos na bacia. Aqui a gente vê que todos os postos elencados ficaram com as vazões no mês de março abaixo da média, até se a gente pensar aqui nos pontos mais a montante, que normalmente acabam ficando dentro, um pouquinho acima da média por conta do reflexo das descargas. Isso não aconteceu nesse mês. Foi interessante porque as chuvas ali que eu comentei no começo da apresentação, que ocorreram ali na parte média, mais baixa da bacia do Atibaia, contribuíram bastante para não ser necessária descargas maiores, né? Então, teve dias em que choveu, parece que exatamente em Valinhos, ou um pouquinho acima ali, que contribuiu que as vazões ficassem dentro dos parâmetros da resolução de outorga. Bom, esse gráfico aqui, então, ele faz um comparativo das médias por década de vazão e de chuva com o ano atual. Alguém quer dizer alguma coisa? Com o ano atual de 2022, né, no mês de março. Esse posto aqui, ele sempre acaba indicando essa tendência no Rio de Jaguari, de ao longo das décadas a gente ter vazões médias cada vez menores, e no ano de 2022 ainda menor do que registrado em termos de média nas últimas décadas. E é interessante aqui que também fica evidente que não é necessariamente influência da ausência de chuva, né?
uma vez que a gente vê que, em termos de média, pelo menos nesse mês, para esse ponto, as chuvas até que se mantiveram mais ou menos na variação que vinham ocorrendo. Então, outros fatores aqui, muito provavelmente, vem influenciando aí para essa queda nas ações, como a gente muitas vezes comenta aqui, né, o uso de ocupação do solo, diversos usos, múltiplos na bacia, enfim, muitos fatores aí que podem estar contribuindo para esse decréscimo, né. Aqui no caso do Atibaia, em Bairro da Ponte, não fica tão evidente essa questão da queda das vazões, mas a gente vê também um certo decréscimo aí nas médias por década. No caso de 2022, ainda mais evidente, né, comparando aí com as médias das últimas décadas. E a chuva aqui também, ela se demonstrou aí dentro de uma variação que vem ocorrendo, né, nos últimos anos. E por último aqui o posto do rio Piracicaba em Piracicaba. Então a gente teve também em 2022, tanto em termos de chuva quanto em termos de vazão, abaixo das últimas décadas. Bom, esses próximos gráficos, eles mostram as médias, né, diárias dos postos de controle estabelecidos na resolução do outorga do sistema Cantareira, comparados com o mínimo, né, também estabelecidos nessa resolução, para ver, a gente conseguir verificar se houve atendimento desse parâmetro mínimo. No caso do rio Atibaia, a gente vê que ocorreu, né, em termos de vazão média diária, em Valinhos também, o mesmo ocorreu em Buenópolis. E aí, no período úmido, a gente também tem um outro parâmetro de avaliação, que é a vazão média móvel de 15 dias, e aí para os postos de controle, todos eles também, nós tivemos esse atendimento. Esse gráfico aqui, ele mostra, então, o volume utilizado em hectômetros cúbicos no sistema Cantareira, começando ali do mês de janeiro até agora, né, a gente vai atualizando conforme vão passando os meses, mas fazendo um comparativo com os anos anteriores, né. O ano passado, se a gente quer, aqui está em azul, esse ano, e o ano passado em vermelho, né. O ano passado, no mês de fevereiro, a gente utilizou mais do que esse ano, entretanto, tanto no mês de janeiro quanto no mês de março, esse ano a gente utilizou mais do que o ano anterior, né. Aqui no mês de janeiro e no mês de março fica evidente a questão de, a cada ano que passa, a necessidade de utilização maior de água, de descarga aí do sistema Cantareira. Bom, esses próximos gráficos, eles mostram um comparativo também por década, só que de chuva das barragens do sistema Cantareira, só para a gente entender